Vocês adoraram o nosso vídeo sobre como ler literatura. Então, hoje a gente traz a segunda parte dele. E também trazemos uma breve biografia da Pagu, que será a autora homenageada este ano na Festa Literária Internacional de Paraty. E a Nano Resenha do dia é da Júlia Marques. Contam que um bispo do século XVIII estava lendo As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, quando de repente, indignado, pegou o livro e jogou na lareira, dizendo que não acreditava em uma só palavra. Parece que o bispo se esqueceu que narrar é falsificar, e uma obra literária autêntica é aquela que tem consciência dessa falsificação e procura contar a sua história levando isso em conta. Aliás, vocês sabem qual a diferença entre enredo e narrativa? Enredo é aquilo que a gente responde quando alguém pergunta sobre o que é tal ou tal história. Segundo o filósofo grego Aristóteles, enredo é a combinação dos episódios ou das ações na história. Já a narrativa abarca o enredo e muitos outros elementos, como a ambientação, os diálogos, a atmosfera, o simbolismo, a descrição, a caracterização aprofundada dos personagens, ou seja, tudo aquilo que ajuda a falsificação da história a ser mais forte e passar a sensação de ser real. O crítico inglês Terry Eagleton, autor do livro Como Ler Literatura, que eu sempre trago aqui para vocês porque eu acho uma excelente obra de crítica literária com uma linguagem bem acessível, divide os narradores em 3 tipos: os oniscientes, os híbridos e os inconfiáveis. Os narradores oniscientes são vozes sem corpo e não um personagem específico. De forma anônima e não identificável, eles agem como a mente da obra. Mas é importante que nós, leitores, saibamos que esses narradores oniscientes não necessariamente representam os pensamentos e os sentimentos do autor que escreveu a obra. Autor e narrador são diferentes. Os narradores oniscientes são anônimos e supostamente sabem de tudo, mas nem por isso eles precisam ficar intocados. A gente pode desconfiar dos preconceitos e pontos cegos dos narradores, e para entender isso melhor, é só observar a relação entre a narrativa e os personagens. Lendo atentamente, a gente pode perceber que um romance, às vezes, idealiza de forma indevida um dos personagens e também orienta a narrativa, fazendo prevalecer um determinado ângulo em detrimento de outros. Ou seja, gente, as obras de ficção podem, de forma consciente ou inconsciente, revelar atitudes e pensamentos em relação aos personagens e aos eventos da trama que o leitor talvez queira questionar. Já na narração híbrida, o cenário todo é um pouco diferente, porque a voz de um personagem com menos escolaridade, por exemplo, se mistura aos tons mais sofisticados do autor. Isso porque o alcance linguístico do romance ficaria um pouco limitado se ele não pudesse ir além da consciência do protagonista. Bom, e além dos narradores oniscientes e híbridos, existem os inconfiáveis, aqueles que a gente percebe que, será que o que ele está contando é mesmo verdade? Dom Casmurro, de Machado de Assis, é o grande exemplo de narrador não confiável da literatura brasileira. Outro narrador inconfiável e até trapaceiro é aquele do romance O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Isso porque esse narrador sabe quem é o assassino, mas ele nos despista. Na sua análise crítica, Terry Eagleton também destaca as diferenças entre a narrativa realista, a narrativa moderna e a pós-moderna. Tá, se você acha que o papo tá ficando meio cabeçudo, eu já te aviso que não é tão complicado assim, porque, a grosso modo, a tarefa das narrativas realistas é premiar os bons e castigar os maus. Mesmo a obra que mais se aproxima da absoluta tragédia, pensando nos romances, né, O Morro dos Ventos Uivantes, tem uma conclusão que tenta extrair algo de positivo. E esses finais felizes nos romances realistas costumam ser fantasias. E segundo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, uma fantasia é a retificação de uma realidade insatisfatória. Eu separei um trecho do próprio Terry Eagleton. Sabemos que, no mundo real, a distribuição dos benefícios deixa um tanto a desejar. Mulheres admiráveis ficam com maridos grosseirões,
Banqueiros safados andam por aí em liberdade. Lindos bebezinhos têm como pais defensores da supremacia branca. Assim, um pouco de justiça poética vem a calhar. Talvez o romance seja um dos poucos redutos restantes em que ainda é possível tal justiça. Não é um pensamento especialmente consolador. O escritor Joseph Conrad tem um ensaio em que ele fala dos finais literários convencionais e descreve esses finais como soluções com prêmios e castigos, a felicidade no amor, uma fortuna, uma perna quebrada ou a morte súbita. Esse tipo de final, que ele chama de absoluto e convencional, que realmente coloca uma conclusão e um ponto final, são legítimos porque atendem ao nosso desejo pelo fim. É justamente por conta desse anseio pelo término, por conta dessa pergunta que fica pinicando na cabeça, o que afinal acontece no final da história, que a gente avança pelo livro com avidez até chegar no final. E essa é uma das razões que explicam por que, em geral, a gente fica fascinado com histórias de suspense, mistérios e horror. E uma curiosidade, pouco tempo depois em que Joseph Conrad escreveu esse ensaio, Sigmund Freud deu a esse nosso anseio pelo fim o nome de pulsão de morte. Mas vejam que interessante, porque ao mesmo tempo que a gente quer saciar a nossa curiosidade e saber o que acontece no final, nós também queremos manter uma certa cautela. Se os prazeres do desfecho chegam rápido demais, eles estragam a delícia do suspense. Queremos a certeza, mas também queremos adiá-la. Precisamos ser atendidos, mas também nos deleitamos nessa ansiedade de simplesmente não saber. Pensando em tudo isso, é válido encarar a narrativa como uma espécie de estratégia. E como qualquer estratégia, ela mobiliza determinados recursos e emprega certas técnicas para atingir determinados fins e objetivos. Muitos romances realistas podem ser vistos como dispositivos para resolver problemas. Eles criam adversidades para si mesmos e então tentam resolvê-las. Já as obras modernistas e pós-modernistas têm menos interesse nessas soluções. Em geral, essas narrativas preferem desnudar alguns problemas e raramente terminam com trapaceiros devassos pendurados de cabeça para baixo num poste de luz ou então com uma sucessão de casamentos felizes. E nesse sentido, a gente pode dizer que essas narrativas são mais realistas do que grande parte do realismo literário. Algumas obras modernistas questionam a própria noção de narrativa. A ideia de narrativa sugere a existência de uma ordem perfeita no mundo, de uma sucessão de causas e efeitos, uma coisa depois da outra. A imagem aqui é de uma linha. E às vezes, essa visão de mundo vem associada a uma crença no progresso, no poder da razão e no avanço da humanidade. O Terry Eagleton diz que esse tipo de narrativa clássica se esfarelou nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, porque ficou um pouco difícil promover a confiança na razão humana. Já para o espírito modernista, a realidade não se desenrola de forma ordenada. Isso porque o evento A pode levar ao evento B, mas também ao C, ao D, ao E e a outros incontáveis desfechos. E cada evento também é resultado de incontáveis outros fatores. E quem vai decidir qual linha deve prevalecer? O realismo vê o mundo como um desenrolar, enquanto o modernismo vê o mundo como um texto. E a palavra texto aqui pertence à mesma família de têxtil, ou seja, um tecido com inúmeros fios entrelaçados. Então, para a gente ir terminando essa conversa, o realismo, em termos estritos, está fora do nosso alcance. Porque ninguém pode contar alguma coisa como ela realmente é. O realismo, na literatura, é uma versão recortada e parcial da realidade. Não existe nenhuma apresentação completa do minúsculo pontinho da unha de alguém. Quem dirá de uma vida humana inteira? Toda história está fadada a selecionar, revisar e excluir. Nenhuma narrativa tem como apresentar a realidade nua e crua, a verdade como ela é. E se ela tentasse, ela jamais chegaria ao fim. E como eu contei pra vocês, a gente adora um fim. Oi, eu sou a Júlia, autora de Imperfeito Olhar e mais alguns outros livrinhos, mas hoje eu tô aqui pra falar com vocês de Tress, A Garota do Mar Esmeralda, que é um livro escrito pelo Brandon Sanderson. Esse é um livro
sobre uma garota que coleciona copos e mora numa rocha. A Tress acha que ela é uma pessoa extremamente comum, ordinária, sem nenhum talento especial, sem nenhuma magia especial, sem nada que a destaque. E ela tem um amigo, o Charlie, que é quem conta as histórias pra ela, que é quem abre o mundo dela, já que ninguém daquela ilha pode sair de onde eles moram. E quando o Charlie some, a Tress, ela toma uma decisão que é o divisor de águas da vida dela. Ela decide que vai procurar por ele. E é aí que começa a história desse livro, a jornada da Tress, que vai sair em busca do amigo dela. E ela vai, para isso, entrar em um barco num mar de esporos. Nesse livro aqui, o mar não é o mar comum, não é o mar que a gente conhece, que é feito de água. Ele é feito de esporos. E esses esporos, eles, quando em contato com a pele humana ou com água, eles crescem e eles se tornam extremamente perigosos e eles matam. E a Tress, ela decide enfrentar esse grande medo, esse grande problema, quando ela sai desse cotidiano dela e ela passa a viver nesse mar. A Tress vai descobrir que as coisas são muito maiores do que ela pensa, que o mundo é muito maior do que ela conhece, que ela não precisa ser só a garota que coleciona copos, que ela pode ser muito mais do que isso, ela pode ser o que ela bem entender. Esse é um livro sobre achar uma nova família, sobre você construir laços, sobre você manter os laços antigos, mesmo quando você constrói novos, mas também é um livro de conto de fada. Esse é um livro que vai te trazer aquela memória gostosa da infância, que você vai torcer até o final e você vai querer que os mocinhos ganhem, mas eles não são mocinhos comuns. A Tress não é uma mocinha comum, ela não é só uma heroína, ela é uma pessoa, então ela comete muitos erros, ela duvida de si mesma várias e várias vezes, e ela vai descobrir que ela não precisa fazer tudo sozinha, e ela vai descobrir qual é o valor dos laços, ela vai descobrir qual é o valor de você se importar com alguém e deixar que essa pessoa também se importe com você. E é um livro que eu recomendo pra quem gosta de fantasia, pra quem nunca leu fantasia, pra quem nunca leu Brandon Sanderson, é sempre uma boa porta de entrada. Pra quem já leu, vale muito a pena. É muito diferente dos outros livros que ele escreveu, mas vale muito a pena. Leiam Tress, porque é uma preciosidade. Pagu nasceu no dia 9 de junho de 1910 em São João da Boa Vista, uma cidade no interior de São Paulo. Ela foi escritora, desenhista, cartunista, poeta, jornalista, tradutora e militante política. Embora na Semana de Arte Moderna de 1922 Pagu tivesse apenas 12 anos, não demorou para ela se envolver com os artistas modernistas da época. Aos 15 anos, depois de se mudar para a capital, Pagu frequentou o Conservatório Dramático e Musical e foi aluna de ninguém menos que Mário de Andrade. O seu primeiro emprego foi como redatora. Pagu escrevia críticas contra o governo e as injustiças sociais em uma coluna no Brás Jornal. Em 1928, ela se envolveu com os modernistas e foi inspiração para o poema Coco de Pagu, do escritor Raul Bopp. A gente trouxe o poema com a grafia original dele. Olhem só. Pagu tem os olhos moles, olhos de não sei o quê. Se a gente está perto deles, a alma começa a doer. Ai, Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Aliás, gente, esse apelido veio de uma confusão, porque o Raul Bopp achava que o nome dela fosse Patrícia Goulart e não Patrícia Galvão, mas Pagu acabou pegando. A partir daí, a sua imagem inicial acabou sendo a de musa modernista. Isso porque todos ficavam caidinhos pela beleza e a inteligência da jovem Pagu. A sua ligação com o casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade foi intensa. Os três iam a reuniões, recitais, viajavam juntos, trabalhavam juntos e passavam a maior parte do tempo na casa de Tarsila e Oswald. Mas a aproximação dos três não era muito bem vista pela sociedade da época e pela família de Pagu. Pagu e Oswald já mantinham um caso e Tarsila do Amaral, supostamente sem saber,
propôs um casamento falso para abafar o falatório. Pagu se casou então com um primo distante de Tarsila, o pintor Valdemar Belisário do Amaral. Tudo isso só para poder sair da casa dos pais. Mas vocês acham que essa história termina por aí? É claro que não, né? Porque no caminho para a lua de mel, quem estava à espera de Pagu na estrada de Santos? Ele mesmo, Oswald de Andrade. E o casamento de Pagu foi anulado 2 dias depois. Ainda casado com Tarsila, Oswald e Pagu mantinham juntos um diário chamado O Romance da Época Anarquista ou O Livro das Horas de Pagu que São Minhas. Após a separação de Tarsila, Pagu e Oswald então decidem se casar em um lugar muito romântico, o Cemitério da Consolação. Mas depois se casaram na Igreja da Penha para o alívio da família tradicional brasileira. Gente, entre muitas idas e vindas, brigas, conflitos, reconciliações intensas, Pagu e Oswald têm um filho em 1930, Rudá Poronominari Galvão de Andrade. Mas Pagu, com certeza, foi muito mais do que uma musa inspiradora ou uma destruidora de lares, como às vezes se referem a ela. A perspicácia de Pagu está presente nas diversas áreas que ela se dedicou. Como jornalista, ela contribuiu em 2 das revistas mais importantes do movimento modernista, a Revista de Antropofagia e O Homem do Povo. Nessa última, inclusive, ela tinha uma coluna chamada A Mulher do Povo. Ela questionava a atuação da mulher na sociedade e também o feminismo elitista que não levava em conta as questões das mulheres proletárias. Pagu também traduziu diversas peças de teatro e romances, trouxe para o país vários nomes importantes e foi a primeira a traduzir trechos de Ulisses, de James Joyce, no Brasil. E eu adorei descobrir que a Pagu foi uma excelente cartunista. O seu diário, chamado Álbum de Pagu, é recheado de desenhos cheios de humor. Suas primeiras contribuições para as revistas foram justamente charges. Gente, e vejam só, sua história em quadrinho, publicada na revista O Homem do Povo, chamada Mala Cabeça, Fanica e Cabeluda, foi uma das primeiras tirinhas publicadas em jornais. Pagu sempre pioneira. Além disso tudo, Pagu sempre teve um olhar atento para a classe operária, porque afinal ela veio dela. Em 1931, ela se filia ao Partido Comunista. E Pagu arrastou Oswald de Andrade com ela. Ele pertencia à elite de São Paulo. E Pagu é responsável pelo engajamento político do movimento modernista. No mesmo ano, Pagu é presa em Santos durante um comício, quando um estivador morre nos seus braços, fuzilado pela polícia do então presidente Getúlio Vargas. O pioneirismo está aqui com Pagu novamente, porque ela foi a primeira mulher presa política do país. A cadeia em que ela ficou é hoje um centro cultural que leva o seu nome. E essa foi a primeira vez das 23 vezes em que Pagu foi presa. A síntese do seu trabalho como escritora modernista e militante comunista é o seu romance Parque Industrial. Esse é um dos primeiros romances proletários. Foi publicado em 1933 e, por exigência do Partido Comunista, Pagu usou o pseudônimo de Mara Lobo. Aliás, gente, toda a sua obra é cheia de pseudônimos. Entre as principais características modernistas do romance está o uso da linguagem real dos proletários do Brás, bairro industrial de São Paulo, onde se passa história e onde Pagu viveu a sua infância. Além disso, Pagu tece a sua obra a partir de temas como sexualidade, opressão feminina e aborto. Situações que Pagu apresenta como corriqueiras para as mulheres pobres e que ela mesma vivenciou. Entre prisões, Pagu põe fim ao seu casamento conturbado com Oswald de Andrade em 1935. Em 1940, na prisão, Pagu redige uma carta autobiográfica dirigida para o seu futuro marido, Geraldo Ferraz. Essa carta foi editada no livro Autobiografia Precoce e no ano seguinte nasce o seu segundo filho, Geraldo Galvão Ferraz. Pagu segue sua vida, então, publicando em jornais, escrevendo contos policiais, traduzindo e dirigindo peças de teatro. Em 1945, ela publica o romance A Famosa Revista, em colaboração com Geraldo Ferraz. Pagu faleceu em dezembro de 1962, aos 52 anos.
Celebrar a Pagu em uma festa literária como a Flip é uma ótima oportunidade para a gente ir além dos estereótipos que geralmente são associados a ela, como musa do modernismo, femme fatale, mito do feminismo. É uma oportunidade para a gente olhar para a sua produção literária e entender a contribuição que ela deu para o modernismo brasileiro. Para a Flip, homenagear Pagu é também olhar para marginalidades literárias importantes, corajosas, que merecem um novo olhar. Fernanda Bastos, uma das curadoras da Flip deste ano, disse o seguinte: é importante situar ela como alguém que nos inspira a todos. Mulheres, homens, todo mundo que quer pensar uma outra possibilidade de Brasil, que quer pensar uma sociedade mais justa para todos. Quem ficou com vontade de conhecer mais a fundo essa importante figura, nossa dica é o livro Pagu, Vida e Obra, organizado pelo poeta Augusto de Campos. O link está aqui na descrição do vídeo. Esse livro é uma biografia de Pagu e também uma antologia que reúne diversos textos seus que estavam dispersos em jornais já extintos e também em romances que estavam esgotados. Outra dica é o livro Pagu no Metrô, da escritora e pesquisadora Adriana Armoni. O livro faz parte do pós-doutorado de Adriana, que foi para Paris levantar dados dos anos em que Pagu passou na França, na década de 30. É uma mistura de romance investigativo, relato de pesquisa e ensaio. Vale a pena conferir. É claro que eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje. Podem deixar sugestões de pautas nos comentários e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!